Olá, pessoal! Seguindo com a psicopedagogia em ação, tá? A temporada 1, que daqui a pouco está acabando, episódio 10. Nós vamos até o 12, né? Depois vamos pular de temporada, vamos para a temporada 2. E essa temporada 1 é de 0 a 5 anos. E o episódio 10 traz o tema hoje sobre atenção e memória no TDAH, de 0 a 5 anos, que é muito importante, né? Que tenhamos essa observação, essa percepção, né? Então, a desatenção e a memória no TDAH são frequentemente mal interpretadas como desinteresse. Ele só não tem foco, não tem. Então, na primeira infância é fundamental entender que a dificuldade não está em reter a informação, mas sim em manter o foco. A dificuldade é em manter o foco, é a atenção que não tem na informação para que ela seja codificada. Então vamos focar nos tipos de atenção e memória mais afetadas. A nossa frase hoje é: a criança com TDAH não tem um problema de memória de arquivo, ela tem um problema de memória de recepção. Se a atenção falha na entrada, a memória não tem o que guardar. Vocês entenderam? Porque não conseguiu entrar. Se não conseguiu entrar, está vazia. Nossos objetivos: diferenciar a atenção sustentada e seletiva na criança pré-escolar com TDAH. Explicar a importância da memória de trabalho para a aprendizagem e a linguagem. Apresentar técnicas de mediação psicopedagógica para o fortalecimento da atenção e memória na primeira infância. Vamos descomplicar agora. Atenção seletiva sustentada no TDAH. Então vamos lá. A atenção sustentada é a capacidade de manter o foco por um tempo. Exemplo, ouvir uma história até o fim. Então ele sustenta e depois ele pode reproduzir, nem que seja pequenas partes, mas ouve a entrada, digamos assim. A atenção seletiva é a capacidade de focar no que é relevante e ignorar os distratores. Por exemplo, brincar ignorando o ruído da rua, aquela criança que pega o foco e pode bater, sabe, sacudir, professora canta para acabar a atividade, eles não acabam, tá? No TDAH, ambas são frágeis. O cérebro capta todos os estímulos ao mesmo tempo, gerando a aparência de desatenção, porque a criança não, é estímulo para lá, estímulo para cá, ela está concentrada aqui, mas, sabe, qualquer barulhinho desconcentra totalmente. É o déficit de atenção que a gente chama. Vamos aos nossos tópicos. Tópico número 1. O vínculo crítico entre memória de trabalho e linguagem. A memória de trabalho, que a gente abrevia como MT, é a fé as fés que segura a informação enquanto a usamos. Exemplo, seguir instruções de 2 ou 3 passos. A memória de trabalho, que é a MT, está ligada à dopamina e é muito afetada no TDAH e que dá impacto na linguagem. A criança pode esquecer o início da frase que ouviu, dificultando a compreensão e a expressão de ideias complexas. Tópico 2. A necessidade de estímulos e contextos estruturados. A atenção em crianças com TDAH é frequentemente maior
quando a atividade é de interesse imediato ou quando há reforço imediato. A intervenção deve estruturar o ambiente e a tarefa. Ambiente: reduzir os distratores visuais e auditivos. Por exemplo, se a criança está numa sala de aula e tem várias coisas para ele se distrair, é uma maravilha. Então ele faz uma coisa aqui e fica ali, aí se perdeu ali na imagem, a imagem tem um sapinho ali, uma lagoa, aí ele começa a fazer pergunta daquilo. Por incrível que pareça, é assim mesmo. Até aqui no consultório, quando eu atendo crianças com essa faixa etária, eu trabalho muito no chão, né? Assim, no tapete, no chão, e os jogos. O que eu faço? Às vezes eu preparo 5, 6 jogos para poder ver o que atrai e aquilo que eu vou trabalhar dentro dos objetivos. Só que eu tenho que esconder, trazer um de cada vez, entenderam? Eu tenho que trazer um de cada vez, porque senão ele lá fica assim, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? E lá vai o tempo e eu não atingi meu objetivo. Então eu escondo tudo que possa, me dá um trabalho, guardar as coisas, aí depois que vai embora coloca, né? Mas eu escondo, tá? Então, tarefas de curta duração, com pausas programadas e uso de novidade e de movimento. Por exemplo, quando eu tinha escola de criança pequena, né, com essa faixa etária, mas eu tinha até os 10 anos, até o 5º ano. Então, mas as crianças, os professores, eu pedia que os professores mandassem crianças me dar recado, um recado com 3 palavras. Tia Lulu, a tia fulana tá chamando assim, tia Lulu, a tia tá chamando assim, né? Aí eles chegavam lá, tinha uns que chegavam na porta da minha sala, aí falava assim, tia Lulu, aí me olhava, aí eu morria de rir, né, porque eles falavam assim, esqueceu, aí voltava lá, entendeu? Era treinamento realmente para essas questões. Aí quando era assim, trava-língua, né, grampeador, os maiores, a tia mandou pedir o grampeador, coisa desse tipo, né? Então não podia ser mensagens grandes, porque não ia chegar no lugar. Eles não iam conseguir passar, tá? Então, tópico 3, movimento como ferramenta de foco. A hiperatividade motora, que se manifesta intensamente nos pré-escolares, pode ser uma tentativa de o próprio cérebro se autorregular para aumentar o nível de dopamina e, paradoxalmente, melhorar o foco. Por isso que tem uns que andam assim, pulando na ponta do pé, ali, eles dão uns pulinho, né? E aquilo ali traz alegria para eles. Como faz a aplicação? Permitir o uso de apoios de movimento, exemplo, sentar em bola de pilates, usar faixas elásticas nas cadeiras, durante atividade de foco, e incluir pausas ativas, tipo pular, correr, antes de atividade que exigem atenção sustentada. Por exemplo, se você vai com uma criança, né? Eu trabalhei muito com educação infantil, tanto no atendimento quanto em escolas em geral. E aí eu percebi assim, devia dar atividades de recreação, primeiro, né? Dava atividade de recreação. Quando voltava, tinha o tempo do repouso, para depois entrar com as atividades. Ou pegá-los com as atividades primeiro e depois ir para a recreação. Sempre fazia assim. E a professora via o que era melhor, o que era mais cabível para ela ter melhores resultados, tá? Então, eu dava essa opção. Vamos nas nossas perguntas. Meu filho com TDAH tem dificuldade de se lembrar das regras, mas lembra detalhes de um desenho animado. Por quê? Porque as regras são chatas e o desenho animado, ele conseguiu abrir a porta e deixar entrar, entenderam? Então,
Então, isso confirma que o problema não é a memória em si, mas a atenção seletiva e a memória de trabalho. Ele seleciona o que vai deixar entrar. Tá? Ele presta atenção total, foco e emoção. No desenho, codificando bem. A regra, por ser abstrata e ter pouca recompensa imediata, não é recebida pela atenção e o cérebro falha na decodificação, ou seja, não abriu a porta, não entrou, porque ficou uma coisa muito assim, sutil, né? Que não trouxe nenhuma recompensa, digamos assim. Como a psicopedagogia pode ajudar na memória de trabalho auditiva? Usando a visualização e a repetição com ênfase. Peça para a criança repetir as instruções em voz alta. Use jogos de eu fui à feira e comprei. Aí deixa ele falar o que quiser. Entendeu? Então, use jogos de eu fui à feira e comprei. Ou de telefone sem fio, com figuras. Ajuda a criança a criar uma imagem mental da instrução. Ajuda muito, né, a reter a informação. Dica da semana. O jogo da mão mágica. Este jogo simples estimula a atenção sustentada e o controle inibitório. Você coloca as duas mãos espalmadas. A criança deve bater palmas, né? Bate palmas na sua mão esquerda quando você diz verde, mas deve bater na mão direita quando você diz vermelho. Vocês estão vendo aí uma atenção? Atenção sustentada? Mude a velocidade. Isso força a criança a inibir a resposta incorreta e a sustentar o foco na regra e no comando. Então, ali teve regra e teve comando nessa brincadeira aqui que eu citei. Encerramento. Reiteração de que a atenção e a memória de trabalho são a chave para a aprendizagem e podem ser treinadas através de atividades lúdicas, ou seja, brincadeiras. O ambiente e a mediação do adulto são o remédio comportamental. Então, os senhores pais, professores, os professores já trabalham com isso, mas os pais, pega aí 10 minutinhos para brincar, é o suficiente. Mas brinque todo dia, não é brincar uma vez e dizer, já brinquei com meu filho. Não. Enquanto se ele tiver um foco, porque o TDAH tem o déficit de atenção e a hiperatividade e mais a impulsividade. E às vezes ainda tem um combo. Tem transtorno de ansiedade, tem outras questões que eu já venho colocando aqui. Quem assistir todos os meus vídeos vai ver o que eu venho trazendo de gota em gota para vocês, tá? Então, a nossa chamada para a ação é: estrutura o ambiente para capturar a atenção. Se a tarefa é longa, use um cronômetro visível e celebre cada pequena vitória de foco. Lembre-se, o movimento não é o inimigo, é o aliado. Use-o a seu favor para ajudar a criança a focar e memorizar melhor. Então, aquele jogo que eu falei, tira um animal, qual que está faltando, como é o nome, entendeu? Quem tem 2 patas, quem tem 4 patas, quem tem bico. Então, trabalha essas pequenas questões, entendeu? Então, gente, por hoje é só. Compartilhe, venha para o grupo, dê suas sugestões. Suas críticas também são válidas. E por hoje é só. Gratidão a todos.